A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês que vão ver esse vídeo. Meus irmãos, eu quero abordar um tema mais uma vez. Pensa em um tema polêmico, meus irmãos. É um tema muito polêmico, que para entender o que nós vamos falar nesse tema, tem que estar no Espírito. É o Espírito de Deus que vai orientar você no que nós vamos falar. Irmãos, eu vou abordar um tema bastante complicado. O tema que eu vou abordar hoje com vocês que vão ouvir, vão ver esse vídeo, meus irmãos. O tema vai ser sobre futebol. É polêmico ou não é? Futebol. Aí o tema vai ser: jogar futebol é pecado? Jogar futebol é pecado? Eu quero ler um texto com vocês. Irmão, já são altas horas da noite, né? Tô falando assim baixo para não incomodar, né, minha esposa, minha filha. Mas eu estava estudando, meus irmãos, sobre isso, né? Se é pecado ou se não é pecado. Futebol. Eu vou ler um texto bíblico aqui com vocês. É Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, o futebol, olha o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Primeira coisa que Paulo está dizendo: tudo que é verdadeiro. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Isso serve para a nossa vida também e para a gente examinar. Tu tem o Espírito Santo de Deus? Temos que examinar, meus irmãos. A Bíblia, ela tem princípios, tem regras. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Tudo que é verdadeiro. Aí eu pergunto para você: será que o futebol ele é verdadeiro? Será que o futebol é verdadeiro? Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Tudo que é honesto. O futebol, meus irmãos, é honesto? Será que tem honestidade numa partida de futebol? Olha o que Paulo está dizendo. Tudo que é justo. Será que todos os clubes, os times, será que é puro? Puro? Tudo que é amável,
Irmão, será que todos que estão ali dentro jogando futebol, será que estão amando um ao outro? Tudo isso você tem que averiguar. Tudo isso você como cristão, você tem que ver. Tem mais aqui, Paulo está dizendo. Tudo o que é de boa fama. Será que tem boa fama o futebol? Tudo que é de boa fama. Será que é de boa fama? Será que não escandaliza o nome de Jesus, não? Será que é de boa fama o futebol? Ei, Paulo está dizendo, será que tem alguma virtude no futebol? Será que tem alguma virtude, meus irmãos? Olha o que Paulo diz. Se há algum louvor, irmãos, tem algum louvor ali no futebol? Aí Paulo diz, fechando, nisso pensais, meus irmãos, nesse momento aqui, diante dessa palavra, eu olhando para esse texto que Paulo está dizendo, eu fazendo uma comparação com futebol, eu vejo que essa palavra aqui, diante do futebol, o futebol, meus irmãos, ele está errado diante de Deus. Irmãos, olha só, a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 10, 31, Paulo diz, que comas, que bebas ou faça outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o lazer, ele é muito bom. Quem não gosta de um lazer? Quem não gosta de se divertir, não é verdade? Mas aí entra a pergunta, será que o futebol é para a glória de Deus? Irmãos, eu te pergunto, será que lá dentro de um campo de futebol, onde tem 22 jogadores, né? 11, 22 jogadores, será que estão ali no intuito de glorificar Deus? Será que Deus está se agradando disso, meus irmãos? Será que tem pureza ali dentro do futebol? Será que tem honestidade ali dentro do futebol? Será que tem pessoa justa ali dentro do futebol? Será que tem pessoas ali, meus irmãos, amável? Será que tem virtude ali dentro, meus irmãos? Ei, evangelho, meus irmãos, é libertação. Quem vem para Jesus tem que se libertar. Irmãos, existem 3 tipos de doutrina dentro da Bíblia. Existem 3 tipos de doutrina, meus irmãos, dentro da Bíblia. Quer ver? Existe a doutrina de homens. Está lá em Colossenses, sem fundamento. Hoje a gente vê, meus irmãos, né? Cristãos, igreja, né? Alguns jogam, outros não, outros se conservam. Irmãos, existe 3 tipos de doutrina, meus irmãos. Existe a doutrina de demônio, que afasta o homem de Deus, afasta o homem de Deus. Existe a doutrina do homem, que é sem fundamento. Tem muitas igrejas aí, meus irmãos, sem fundamento bíblico, que permite o cristão fazer tudo o que ele quiser. Irmãos, jogar futebol é obra da carne, meu irmão, não é obra do Espírito, não.
Eu sei que muitos não vão entender o que eu estou falando aqui. Mas eu não estou aqui, meus irmãos, para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. Importa falar e anunciar o nome de Jesus. Importa é a gente falar a verdade. E qual é a outra doutrina? A outra doutrina, meus irmãos, está lá em João. A doutrina de Jesus, a verdadeira. Jesus falou, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser vir e ver a minha doutrina, conhecerá se ela é de mim ou se ela é de Deus. Jesus falou para os fariseus que a doutrina não era dele, mas era de Deus. A doutrina de Jesus é aquela, irmão, da porta estreita, a porta larga. Irmãos, eu digo para você, jogar futebol, sim, é pecado. Por quê, irmão? É obra da carne. Existem vários fatores, meu irmão. Nós temos que examinar o que Paulo falou. Tem que ver se é puro, se é honesto. Tá entendendo? Se é de boa fama. O que o futebol pode apresentar para você como cristão, meus irmãos? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, aonde diz? 1 João, capítulo 2, versículo 15. O que diz ali em 1 João? Meus irmãos, ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos ao mundo. Irmãos, é tudo ou nada, meus irmãos. Eu digo para você, essa pessoa que está aqui no vídeo, que você vai ver, eu jogava, quem me conhece sabe da minha história, da minha vida, meus irmãos. Até hoje, eles me chamam para jogar futebol. Eu não jogo. Eu falo que eu não jogo, meus irmãos. Eu falo para eles que Jesus me libertou do futebol. Naquele tempo não existia futebol, né? Mas existia, né, lá na Grécia, as competições atléticas, homens correndo, né, em busca de uma coroa. A gente vai chegar lá. Eu parei, meus irmãos, eu não jogo mais futebol. Jesus, quando faz a obra, irmão, é Ele que convence o homem do pecado. É Jesus, mais ninguém. Jesus, que o Espírito Santo, que faz a obra dentro do nosso coração. Irmãos, futebol, irmão, é do mundo. Futebol é do mundo, você só vê no futebol o que não presta. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu te pergunto, o futebol, ele é de Deus ou ele é do mundo? Irmãos, eu respondo para você. Jesus está falando para a gente não amar o mundo e nem o que no mundo há, meu irmão. Aonde o futebol está glorificando a Deus, está exaltando a Deus. Futebol, meus irmãos, tem muito crente que fala que não tem nada a ver. É um esporte, entendeu? Tem muita gente que fala, meus irmãos, não tem nada a ver jogar uma bola. Você é crente muito salgado, não tem nada a ver, meus irmãos. Tudo isso aí, meus irmãos, é pecado diante de Deus. Olha o que João está falando, 1 João 2, que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, aquele que ama as coisas do mundo, meus irmãos, Deus está longe dele. Futebol é do mundo, futebol é obra da carne. Irmãos, poucos querem pagar o preço pelo Evangelho. São poucos que querem obedecer a palavra de Deus. São poucos, meus irmãos. Ei, Evangelho é renúncia.
Evangelho é renúncia, meus irmãos. Evangelho, meus irmãos, é renúncia mesmo. Para servir a Deus, temos que renunciar mesmo às coisas do mundo, meus irmãos. Tem muita coisa do mundo aí que não tem nada a ver, meus irmãos. Tem muita coisa do mundo que Deus não está se agradando. Tem muitos cristãos se laçando, como Paulo diz para Timóteo, se embaraçando. Paulo falou para Timóteo para ele não se embaraçar com as coisas desse mundo, meus irmãos. Tem muito crente falando mais de futebol do que defendendo a sua fé. Irmão, nem todo vai entender essa palavra. Nem todos vão entender o que eu estou falando. Só vai entender aqueles que estão em espírito, que tem um discernimento de Deus na tua vida. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Para entender tem que estar no Espírito. Olha o que João, meus irmãos, ele diz ainda, João 2, capítulo 16, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, irmãos, a carne quer fazer a vontade da carne, meus irmãos, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, irmão, ó, nossos olhos quer ver aquilo que não agrada a Deus. E a soberba da vida, irmão, concupiscência da carne, a soberba, meus irmãos, da vida, não é do Pai, mas do mundo, irmãos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba, não é de Deus, meus irmãos. Ei, tudo isso aí, futebol, é do mundo. Aí João vem dizendo ainda, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o que prevalece na vida de um cristão é fazer a vontade de Deus. Que nós viemos ocupar nossa mente, irmão, ganhando alma para Jesus. Ganhando alma. Quantas pessoas, irmão, estão morrendo? Quantas pessoas aí, meus irmãos, estão debaixo de uma marquise? O tempo que nós estamos, irmão, fazendo a vontade da carne, que é o futebol do mundo, não é de Deus. Jesus nunca jogou futebol. Jesus se importava com as almas. Irmãos, tem muito crente laçado com as coisas do mundo, meus irmãos. E nós, para eles, somos crentes salgados. Aquele que procura obedecer a palavra, procura santificar a sua vida diante de Deus e que renuncia essas obras da carne, esse pecado que é o pecado do futebol. Para eles nós somos crente salgado. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, adúlteros e adúlteras. Em outras palavras, Tiago está dizendo, infiéis. Infiéis, irmão, quem joga futebol, quem gosta das coisas do mundo, quem vive se laçando com as coisas do mundo são infiéis diante de Deus. Infiéis, Tiago diz, Tiago 4,4. Infiéis, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo, ei, irmão, crente não tem que ter amizade com as coisas do mundo não, meus irmãos. A amizade do mundo. A Bíblia fala que aquele que faz amizade com o mundo, crente que faz amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Tiago 4, capítulo 4 diz,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Irmãos, se for amigo do mundo é inimigo de Deus, meus irmãos. Agora eu te pergunto, o que futebol tem? O que o futebol tem, meus irmãos? Eu vou falar para você o que o futebol tem. Aí você vai ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Irmão, eu jogava futebol. Eu parei de jogar futebol, sabe por quê? Porque é pecado diante de Deus. Nem todo vai entender essa palavra. Irmão, futebol, sabe o que tem futebol? Futebol tem briga, porfia. Paulo vai falar lá em Gálatas, porfia, obra da carne. Briga, sim ou não? Quando você vai para um estádio de futebol, você já presenciou briga lá? Já presenciou morte no estádio de futebol? Aí eu falo, Deus está no meio da briga? Deus é santo. Deus não compactua, meus irmãos, com pecado não. Deus é santo. Aonde está o pecado, Deus não está, meus irmãos. Futebol tem briga, meus irmãos, porfia. Ei, o que futebol tem? Emulações. O que futebol tem? Facção, meus irmãos. Tem ou não tem? Facção. O que é facção? Facção é disputa, meus irmãos. É que nem o Comando Vermelho, ADA, TCP. Disputa, facção tem no futebol. Tá lá, ó, tem vários clubes de futebol, vários times. Qual é o resultado disso tudo? Ei, há um prêmio para quem chegar na frente, quem for o melhor. Aí no reino de Deus, Deus não tá na disputa. Deus não tá na competição. No reino de Deus, aquele que quer ser o melhor, quer ser o maior, tem que descer, tem que ser o menor. Facção, Deus não tá. Idolatria, meus irmãos, tem no futebol. Idolatria. Sabe o que é isso, idolatria? Pessoas que idolatram mais o futebol. Pessoas que ficam dentro de casa, irmão. Se o time dele perder... Tem pessoas que eu já vi, ninguém me falou, eu torcia, meus irmãos, eu torcia pro Flamengo. Tem pessoas que o coração dispara, meus irmãos, sabe o que é isso? Idolatria. O coração dispara, quando o time dele chega na final, perde, tem uns que queima a camisa, tem idolatria. Sabe o que é isso? Idolatria no dicionário? Apego exagerado. Tem pessoas que têm mais apego no futebol. Tem crente que tem mais apego no futebol do que em Deus. No Deus do que ele serve. No Jesus que ele serve. Idolatria tá apegado mais ao futebol, meus irmãos. Tá de cara pra uma televisão lá, ó, idolatrando a televisão, idolatrando o jogador, idolatrando o clube. Irmãos, diante de Deus... Irmãos, são altas horas da noite. E sabe o que Deus está me falando aqui, meus irmãos? E manda falar para vocês? Irmãos, tem muita gente que vai para o inferno porque fica idolatrando futebol. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar. Não tem problema não. Não tem problema não, meus irmãos. Jesus sofreu. Nem Jesus agradou todo mundo, não. Jesus sofreu Jesus sofreu perseguição. Jesus não agradou todo mundo, não, porque Jesus falava a verdade. Sabe quem foi os maiores inimigos de Jesus? Os fariseus. Pessoas que guardavam a lei de Moisés. Maior inimigo, Jesus sofreu, meus irmãos. O que tem no futebol? Idolatria. Pessoas idolatram, pessoas choram pelo futebol, pessoas queimam a camisa pelo futebol. Irmãos, uma vez, meus irmãos,
Eu fui na casa de um irmão. Quando chegou lá, tava dando Flamengo e Botafogo. Quando o Flamengo fez um gol, ele gritou gol. E era crente. E Deus falou comigo, meu servo. Deus falou comigo, meu servo. Todos eles, esses daí que estão vendo futebol, quando eu voltar, eles vão ficar. É, meus irmãos. O que que tem no futebol? Fanatismo, meus irmãos. Pessoas que choram quando o seu time perde pelo futebol. Tu já chorou, meus irmãos? Tu já chorou alguma vez? Tu já queimou a tua camisa alguma vez? Aí eu te pergunto, não adianta falar pra mim não, querido. Não adianta falar pra mim que eu tô errado não. Tudo isso que eu falei aqui, idolatria, briga, disputa, fanatismo, competição, irmão. Deus não está na disputa, não. Tudo isso que eu falei é pecado diante de Deus. Tudo isso que eu falei é pecado diante de Deus. Tá bom, meus irmãos? Não vou prolongar, não. É essa palavra que Deus me deu para me entregar para você. Futebol é pecado. Deus não está no futebol. Deus é santo. Em vez de você correr atrás de futebol, vai atrás das almas, vai ganhar uma para Jesus, tá bom? Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Fica na paz.